E aí, pessoal, tudo bem? Quem gosta aí de café com leite? Quem já pegou café com leite, tomou e queimou a boca? E aí, o que que fez para esfriar? Colocou um pouquinho de leite frio. Sabia que é possível calcular a temperatura de equilíbrio quando você mistura um corpo quente e um corpo frio? É isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Pessoal, voltamos. Para a gente conseguir calcular a temperatura de equilíbrio térmico, recapitular primeiro algumas coisas que a gente já viu. Aqui eu coloquei, nesse canto esquerdo, dois corpinhos. Um que recebe calor e um que libera calor, que perde calor. A gente lembra que esse calor recebido, esse calor liberado, é chamado quantidade de calor. Ele pode ter alguns comportamentos. Um deles é fazer com que a temperatura aumente. Então, é alterar a temperatura. Alterar a temperatura sem a mudança de estado. Sem a mudança de estado. Eu falei para você que ele aumenta, sim, se ele receber calor, mas a temperatura dele também pode diminuir se ele liberar calor. Então a melhor palavra é alterar a temperatura sem a mudança de estado. Quando isso acontece, essa quantidade de calor ela é calculada pelo que macete? Massa, calor específico, vezes a variação de temperatura. Ou, se o exercício não fornecer a massa nem o calor específico, ele vai fornecer para você algo chamado capacidade térmica. Então, Q é igual a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Lembre-se que a capacidade térmica nada mais é, espera aí que fiz um símbolo que não era para fazer. A capacidade térmica nada mais é do que a massa do corpinho vezes o calor específico dele. Muito bem. Quando a gente vai usar essa quantidade de calor, que é chamada de sensível? Você vai utilizá-la quando a temperatura do corpo mudar sem a mudança de estado. Beleza? Muito bem. Só que a gente sabe que esse corpo pode receber calor ou liberar calor e mudar de estado. Então, quando ocorrer a mudança de estado, como a gente vai estudar substância pura, essa mudança de estado vai ocorrer a uma temperatura constante. A temperatura não vai mudar. Como que a gente vai calcular essa quantidade de calor? A gente vai fazer Q é igual a massa vezes o calor latente, que é o famoso Q mole, que é a quantidade de calor, M é a massa do corpo e L é o calor latente. Fique atento que esse calor latente está vinculado à mudança de estado. Tem que verificar se esse calor latente é o L de fusão, se é o L de vaporização, se é o L de solidificação ou se é o L de condensação. Lembrando que processos opostos, fusão e solidificação, eles são iguais em módulo. O que muda é o sinal. Por exemplo, se o L de fusão da água for 80, o que significa isso? Para um grama, um gelo não, para um grama de gelo derreter, é necessário fornecer 80 calorias. Agora, calor latente de solidificação da água. Para eu congelar a água, eu preciso retirar 80 calorias de uma grama. Para fazer um grama de água virar gelo, eu tenho que retirar 80 calorias. Por isso que eu quis dizer que eles são opostos. A mesma coisa, a vaporização e a condensação. Beleza? Muito bem. Feito isso, vamos chegar no nosso sistema isolado termicamente, que carinhosamente eu chamo ele de CIT. Alguns lugares podem chamar de sistema termicamente isolado. Tanto faz. O que é o sistema isolado termicamente? Primeiro, o que é um sistema? Sistema é um recipiente chamado na física de calorímetro. Ele define meu sistema. Tudo que está dentro dele é meu sistema. Por exemplo, uma panela com água. A panela e a água é o sistema. Tudo que está fora é externo a ele. Beleza. Mas para ser um sistema isolado termicamente, esse recipiente ele deve impedir a troca de calor com o meio externo. A troca de calor com o meio externo. Meio externo. Tem como a gente traduzir isso de outra forma? Sim. Quando a gente vai ter um calorímetro que vai impedir a troca de calor com o meio externo, significa que a gente não vai usar uma panela, a gente não vai usar uma caneca, não vai usar um copo. Por quê? Eles deixam você trocar calor com o meio externo. O que a gente está se referindo nessa situação do calorímetro
Vai ser a garrafa térmica, o isopor, porque eles dificultam a troca de calor com o meio externo. Beleza? Muito bem. Então, traduzindo de outra forma, o que seria esse calorímetro? O que seria esse sistema isolado termicamente? A troca de calor vai ocorrer só internamente. A troca de calor ocorre internamente. Internamente. O que seria internamente? Entre os corpinhos que fazem parte do sistema. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Perceba o seguinte, ó. Eu trouxe aqui uma garrafa térmica, um calorímetro, onde eu falo para você que a temperatura inicial do meu sistema, na verdade, de cada corpinho que faz parte desse meu sistema, o calorímetro, peraí que ficou amarelo, não era para ficar amarelo. O calorímetro está a uma temperatura de 20 graus Celsius. Essa água que está lá dentro está a 20 graus Celsius e o ferro está a 80 graus Celsius. Bom, a gente sabe que ele não vai trocar calor com o externo, porque ele está dentro de um calorímetro. Mas internamente vai trocar. O que vai acontecer? O corpo quente espontaneamente vai passar calor para o corpo frio. Ou seja, o ferro vai passar calor para a água e vai passar calor para o calorímetro. Muito bem. Vai passar calor para mais alguém? Não. Através desse conceito, a gente monta uma continha que vai resolver todos os nossos problemas. E a gente vai conseguir achar a temperatura de equilíbrio térmico. Como? Quando o ferro libera calor, a gente vai chamar isso de calor cedido. Beleza? Então o ferro está liberando calor porque ele é o corpo quente. E quem vai receber esse calor? A água e o calorímetro. Então vai ter alguém que recebe. Você sabe quanto vai dar essa conta? Ah, professor, não faço a mínima ideia. Vamos pensar o seguinte, em ideia de conservação de energia. Vamos supor que o ferro libere 100 calorias. Como ele vai liberar, eu tenho que colocar esse sinal como negativo. Tá vendo? Quem vai receber esses 100 calorias? A água e o calorímetro. Ah, professor, não pode receber mais que 100? Menos que 100? Não. Se o ferro liberou 100, tanto a água quanto o ferro juntos devem receber 100 calorias. Então, o calor cedido mais o calor recebido, que vai ser 100, isso tem que dar zero. Nada mais, nada menos do que conservação de energia. Então, toda vez que você tiver um sistema isolado termicamente, o que você vai fazer? Você vai. Peraí, que não era isso que eu queria. Aí, vai fazer o calor cedido pelo corpo quente mais o calor recebido pelo corpo frio ou pelos corpos com menor temperatura, isso tem que dar zero. É essa continha que a gente vai utilizar para resolver os problemas do sistema isolado termicamente. E através dessa continha, a gente vai determinar a temperatura de equilíbrio térmico. Beleza? Vamos para os exemplos agora. Pessoal, vamos. Nesse exemplo aqui, a gente vai ver calorímetro ideal. O que seria o calorímetro ideal? O calorímetro ideal, quando o exercício mencionar, o problema mencionar, é que ele não interfere no problema, ele não vai interferir. Em outras palavras, a troca de calor só ocorre entre os corpos que estão dentro do calorímetro. O calorímetro não interfere nessa situação porque ele é ideal. Beleza? Veja que nesse exemplo eu tenho água quente, a 1000 gramas de água quente a 100 graus Celsius. E misturei com água fria, com 500 gramas de água fria a 10 graus Celsius. Muito bem. O que eu estou pedindo para vocês? Quanto vale a temperatura de equilíbrio térmico? É isso que a gente vai calcular. Na situação de calorímetro ideal, o que a gente vai fazer? A gente sabe que a água quente vai passar espontaneamente calor para a água fria. Portanto, usando a ideia do sistema isolado termicamente, a gente tem que o calor cedido mais o calor recebido tem que dar zero. Muito bem, agora muita atenção. Quem vai ceder calor? A água quente. Então, o calor liberado que você vai pôr aqui é o calor liberado da água quente, que eu vou chamar de Q aqui. Quem vai receber esse calor? A água fria, que eu vou chamar de QF. E através dessa continha a gente vai achar a temperatura de equilíbrio térmico. Como?
Nessa situação que a gente está vendo, a água não vai mudar de estado, porque ela já está a 100 e a temperatura dela agora vai reduzir, então eu não preciso me preocupar. Então o calor que essa água vai liberar é da forma de calor sensível, porque a sua temperatura vai reduzir. Então você vai fazer o que macete dessa água quente. Variação de temperatura da água quente. Muito bem. Da mesma forma, essa água fria, ao receber calor, a gente sabe que ela não vai mudar de estado, a temperatura dela vai subir, então a quantidade de calor que essa água fria vai receber é quantidade de calor sensível. Você vai fazer massa da água fria, calor específico, vezes a variação de temperatura. Nesse exercício tem uma particularidade, a mistura entre dois corpos de mesma substância. Então, é normal o exercício não fornecer o calor específico. Eu posso dividir a equação inteira pelo calor específico. Dessa forma, eu simplifico o calor específico. Ele fez um triângulo ali. Aí, muito bem. Substituindo os valores, vai ficar massa da água quente, 1000, vezes a variação de temperatura. Toma cuidado agora, que a temperatura final do meu sistema é a temperatura de equilíbrio térmico, menos a temperatura inicial da água quente, que é 100, mais massa da água fria, 500, vezes a variação de temperatura da água fria. Temperatura final, que a gente vai esperar ocorrer o equilíbrio térmico, menos a temperatura inicial, que é 10. Isso aqui igual a zero. Pode fazer a distributiva? Pode, mas nessa situação aqui, perceba que eu tenho dois zeros e aqui eu tenho três zeros. Eu posso dividir a equação inteira por 100. Ao dividir a equação inteira por 100, esses dois zeros vão embora e esses dois zeros vão embora. E aí a continha, ao meu ver, é claro, parece que fica mais simples. E aí eu faço a distributiva, vai ficar 10 temperatura de equilíbrio e 10 vezes menos 100, menos 1000. Mais 5 vezes TEC, menos 50. E aí a gente chegou numa equação do primeiro grau que vai dar para a gente quanto vale a temperatura de equilíbrio térmico. 10 mais 5 dá 15 TEC. Menos 1000 menos 50 dá menos 1050. Passa para o outro lado, vai dar 1050. Então, a temperatura de equilíbrio térmico é 1050 dividido por 15. Muito bem, ele formou esse triângulo que não era para formar. Tá? Aí, 1050, de novo ele formou o triângulo. 1050 dividido por 15. A temperatura de equilíbrio térmico vai dar 70 graus Celsius. E se esse sistema for de fato isolado termicamente, ele vai permanecer com 70 graus Celsius para sempre, porque não vai ter mais troca de calor, atingir o equilíbrio térmico. Beleza? Muito bem. Uma dúvida que vocês podem ter é: professor, mas como que eu reconheço no problema que o calorímetro é ideal? Isso a gente vai ver no próximo exemplo. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer o nosso exemplo 2, que eu vou mostrar para vocês a característica matemática do calorímetro ideal. Muito bem, dentro desse calorímetro eu coloquei um pedaço de ferro, que ele está a 80 graus Celsius, e inicialmente esse calorímetro está a 20 graus Celsius. Beleza, qual a ideia do calorímetro? É que esse corpo que esteja a 80, que a temperatura dele permaneça o mais alta possível, mais próxima de 80, sem alteração, né? Que ela fique com essa temperatura alta por muito tempo. Muito bem. Se o calorímetro ele é ideal, o que vai acontecer? A temperatura após o equilíbrio térmico vai ser 80 graus Celsius. Ou seja, esse calorímetro saiu de 20 e atingiu que temperatura? 80 graus Celsius. Professor, está dizendo para mim que o ferro, por ser o corpo quente, liberou calor para o calorímetro? Exato. E esse calor liberado fez esse calorímetro atingir a temperatura de equilíbrio térmico de 80, porque afinal de contas ele é ideal. A temperatura do ferro não mudou. Era o que eu queria, que ele permanecesse constante. Beleza. Qual característica matemática esse calorimetro ideal tem? Usando a ideia do sistema isolado termicamente, a gente sabe que o calor cedido mais o calor recebido tem que dar zero. Então, fica aqui, cedido, recebido.
Muito bem. O calor cedido foi pelo ferro. Então vai ficar massa do ferro, calor específico do ferro, vezes a variação de temperatura do ferro. Quem vai receber esse calor? O calorímetro. Só que no calorímetro é muito comum eles não darem a massa do calorímetro, eles darem a capacidade térmica do calorímetro. Então vai ser a capacidade térmica do calorímetro vezes a variação de temperatura que ele sofreu. Beleza? Muito bem. Agora sim. Perceba que essa continha do nosso lado esquerdo, essa calor cedido do ferro, não faz nem sentido a gente fazer. Porque o ferro não teve variação de temperatura. A temperatura inicial era 80 e terminou 80. Então isso aqui vai dar zero. Então vai ficar zero é a capacidade térmica do calorímetro vezes a variação de temperatura que ele sofreu, que foi de 60 graus. Certo? Porque ele saiu de 20 e foi para 80. Fazendo essa continha, vai ficar a capacidade térmica do calorímetro vezes 60 é igual a zero. Então, quanto vai dar a capacidade térmica desse calorímetro? Zero. E aí que vem o detalhe. Quando o calorímetro for ideal, a capacidade térmica dele, ele faz essa bolinha. A capacidade térmica do calorímetro ideal, o exercício não vai falar que ela é zero. Ela vai falar que ele é desprezível. Toda vez que ele falar que a capacidade térmica do calorímetro é desprezível, ele é ideal. Aí a troca de calor é somente entre os corpinhos que estão lá dentro. O calorímetro você desconsidera. Tudo bem? Então fique atento a essa palavrinha aqui. Beleza? E faz sentido, né? Porque quando o calorímetro é ideal, ele interfere o menos possível. Para interferir o menos possível, ele não tem capacidade térmica. Ela se zera. Beleza? Vamos fechar a aula fazendo mais um exemplo, só que agora com o calorímetro real. Ou seja, ele vai interferir no nosso problema. Bom, pessoal, vamos fazer agora o nosso exemplo 3, calorímetro real. Perceba que eu trouxe aqui um calorímetro para a gente. Esse calorímetro, dentro dele, tem água e tem um pedaço de alumínio. O calorímetro tem uma capacidade térmica de 40 calorias por grau Celsius. A sua temperatura inicial vale 90 graus. A água tem 110 gramas. O calor específico da água é 1 caloria grama grau Celsius. Sua temperatura inicial também vale 90 graus Celsius. Eu coloco lá dentro um pedaço de alumínio, onde eu não sei quanto de massa ele tem. Eu dou para vocês o calor específico e dou a temperatura inicial do alumínio. Eu quero que você calcule o valor dessa massa, sabendo que a temperatura de equilíbrio térmico vale 80. Ou seja, após um certo tempo, tanto o alumínio quanto a água quanto o calorímetro, ambos vão atingir 80 graus Celsius. Para resolver esse problema, nós vamos usar a ideia do sistema isolado termicamente, onde o calor cedido mais o calor recebido vai dar zero. Toma um cuidado agora, porque quem vai ceder calor é o corpo quente. Tanto a água vai passar calor para o alumínio, quanto o calorímetro vai passar calor para o alumínio. Portanto, o calor cedido vai ser da água e do calorímetro. E quem vai receber esse calor? Quem vai receber esse calor é o corpo frio, nesse caso, o alumínio. Muito bem. A gente sabe que essa água ela vai esfriar e ela não vai mudar de estado. Ela não está na sua temperatura de mudança de estado. Então, a quantidade de calor que essa água vai liberar é o que macete. Então, é a massa da água, calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água. E o calorímetro? Qual é a quantidade de calor que o calorímetro vai liberar? Nesse caso, ele não dá a massa do calorímetro. Então, a gente tem que usar capacidade térmica do calorímetro vezes a variação de temperatura do calorímetro. Mais a quantidade de calor que o alumínio vai receber. Aí você vai fazer quantidade de calor sensível, a massa do alumínio, calor específico do alumínio, vezes a variação de temperatura do alumínio. Feito isso, a gente consegue fazer a continha, substituindo os valores. A massa da água vale 110, calor específico da água vale 1. Toma cuidado agora. A variação de temperatura que a água vai sofrer. Você vai fazer temperatura final, que é 80, menos a inicial, que é 90. Essa conta vai dar menos 10. Quando você vai para o calorímetro, a capacidade térmica dele vale 40 e a variação de temperatura dele coincide com a da água, que é menos 10, porque ambos foram de 90 para 80. Então a temperatura reduziu. Massa do alumínio, você vai pôr M ao. Calor específico do alumínio, 0,2. Variação de temperatura do alumínio, ela foi de 20 graus Celsius para 80, então a variação foi de
60. Muito bem, agora é fazer a continha, a gente vai achar a massa de alumínio que causou essa temperatura de equilíbrio de 80. Fazendo a continha, isso aqui vai dar menos 1.100, menos 400, mais 0,2 vezes 60 dá 12. 12 vezes a massa do alumínio. Então, 12 vezes a massa do alumínio, isso vai ser igual a menos 1.100 menos 400 dá menos 1.500. Passa para o outro lado, 1.500 positivo. Então, a massa do alumínio é 1.500 dividido por 12. Fazendo essa continha, vai dar 125 gramas. Tá aí a massa de alumínio que temos que colocar para atingir esse equilíbrio térmico. Detalhe, quando a gente mistura café com leite, como eu já tinha comentado, a gente pode, na situação de xícara, considerar um sistema isolado, se o processo for rápido e não ter tempo suficiente para ter troca de calor com o ar. Beleza? Então a gente fecha essa aula de hoje. Bons estudos para vocês.